Oi gente, boa tarde, tudo bem? Vim aqui hoje, deixa eu me apresentar primeiro, né? Sou a Beatriz Rodrigues, sou personal trainer, tô atuando no mercado aí já tem 13 anos e vim aqui trazer para vocês, falar com vocês sobre a minha mentoria, sobre o que eu tenho de trabalho, de expertise nesses anos todos. E hoje o nosso assunto você sabe como fidelizar aluno? Você sabe como captar o seu cliente, como conquistar, como encantar o seu cliente? A gente vai falar muito sobre atendimento. Eu tenho 5 dicas que eu costumo utilizar no meu trabalho, no meu dia a dia, com os meus clientes. Que a primeira delas, para mim, é a fundamental, é a principal, é sobre a empatia, né? Eu acho que aqui, não sei se todos sabem o que é empatia, mas existem 2 tipos, né? A empatia cognitiva e a empatia afetiva. E a cognitiva é quando eu entendo o ponto de vista do outro, quando eu aceito o ponto de vista, porém não concordo. E tudo bem, e a gente convive bem com isso. Não partilhamos da mesma opinião, mas entendo. A afetiva é quando a gente tem o mesmo sentimento, nós partilhamos do mesmo sentimento. E eu tento trabalhar isso assim 100% do tempo com os meus clientes. Os 2 pontos principais para mim são, além da empatia, a confiança. Você precisa gerar confiança com seus clientes, eles precisam confiar em você, no que você está passando, no seu trabalho. Quando você fala para ele, vai, você consegue, ele precisa sentir que você também acredita nele. Quando você gera um vínculo, perguntar para ele como foi o seu final de semana, quando chegando na segunda-feira, querer saber do dia dele, como que está a vida. Isso você vai gerando vínculo, você vai gerando uma conexão com o seu aluno. É o que eu tento fazer o tempo todo. E nessa você vai fidelizando, você vai conquistando, você vai agregando valor ao seu trabalho, né? Uma das formas, você precisa conhecer. Vamos lá, seguinte, o cliente chegou, queria conversar com você, fechar um personal. Como é que você inicia essa conversa? Primeiro você vai conversar com ele, saber quem é o seu cliente, o dia a dia dele, conhecer as dores dele, saber por que ele veio até você, qual o tipo de afinidade, o que ele encontrou em você para te procurar, né? E você precisa criar esse link, criar essa conexão. Esses são os 2 primeiros pontos. Os meus clientes me dão um feedback muito bom sobre confiança, a confiança que eu gero com eles, que eu passo para eles, porque realmente eu acredito muito no meu trabalho, no que eu passo, no que eu ensino e no potencial de cada um. Eu conheço o potencial, eu conheço os meus alunos 1 a 1. E quando um fala, não vou conseguir, você vai conseguir. É isso que você tem que passar para eles, confiança. É o principal, assim. É o que eu acho fundamental. Terceiro ponto, você vai sentar com ele, você vai criar metas. Vai conhecer as metas deles, vai conhecer os seus objetivos, vai montar o seu planejamento dentro dos objetivos do seu aluno, dentro das dores, dentro do que ele quer. Você vai alinhar o que ele quer com o que ele precisa. E aí, quarto ponto, o que você vai fazer? Além de criou meta, criou objetivo, planejou, estruturou, aí o planejamento eu faço da seguinte forma. Todo mundo aqui conhece os 3 P's, planejamento em forma de 3 P's, que nada mais é que você prepara, você conhece, você se prepara para atender aquele cliente, você planeja e por último você pratica, você coloca em prática tudo que você planejou e tudo que você pesquisou antes. A partir daí você começa um bom trabalho. Em quarto, você vai agregar valor a tudo que você está fazendo. Você vai, não é só 1 hora de aula, a gente não está falando só de 1 hora de exercício. O exercício ele vai ficar por último ali. Eu vou agregar valor no meu tratamento, nos meus estudos. Você vai colocar uma avaliação física, uma avaliação
avaliação postural, todo um trabalho por trás. O treino, aquela 1 hora, é só a ponta do iceberg. O que você faz por trás é muito mais importante. O valor que você gera, o personal ele não é só exercício, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente acaba criando uma rede com os nossos alunos. Eu costumo brincar que a tropa é espelho do guia, né? Os meus alunos, eles têm afinidade comigo por algum motivo. Nós somos parecidos em alguns pontos e tem espaço para todo mundo. Cada um, você não precisa ficar preocupado se alguém vai fechar com você, se não vai, porque o aluno ele vai ver, vai criar a empatia, você vai gerar essa empatia nele, você vai criar afinidade com ele e a partir daí ele vai contratar os seus serviços. Então, se você perceber, se você analisar bem, os alunos são sempre muito parecidos com os seus professores, né? Por último, eu coloco a técnica. Além da teoria, a gente precisa muito da prática, a gente precisa praticar tudo isso. E a técnica nada mais é que o treino em si, os exercícios. Mas vai ter dia que o aluno ele não vai querer treinar, ele não vai querer fazer força, ele vai vir chateado por algum motivo pessoal, ele vai vir sem vontade, como aconteceu comigo essa semana. A minha aluna me abordou e falou assim: olha, eu estou desanimada hoje, eu não quero ficar dentro da academia. A gente pode treinar ao ar livre? Pode. Você muda aquele treino, você, de repente, o que ela precisa naquele dia, o que ela precisava naquele dia, era só caminhar, era só conversar. Isso, a gente volta lá pra cima, pra empatia, pra confiança, pro vínculo, pra conexão que você gera com o seu aluno. Quando você entende, você precisa de um feeling, você precisa conhecer quem é o seu aluno. E ele não praticar aquela sessão de treino que você montou naquele dia porque ele não estava bem, não é ruim, não é um treino perdido, é um treino, continua sendo um treino muito bom. E ali pode ser um momento de descanso dele, que no próximo treino ele vai estar 100%. Aí ele vai voltar com todo o gás, mas ele precisava descansar. O importante é você descansar, não parar. Eu vou deixar em aberto, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, porque às vezes eu vou falando. Quem sabe, quem me conhece, eu sou bem tímida, então fazer essa live aqui já é um avanço bem grande. Gente, Kelly, obrigada. Mateuzinho, deixa eu ver quem tá aqui. Ana. Gente, alguma dúvida? Eu vou continuar falando e vocês vão mandando aqui. Júlio César, pode ir interagindo aqui, tá, gente? Vai me dando os feedbacks, os retornos. Algum aluno, algum professor que tem alguma dúvida, assim, hoje em dia a gente vê que as pessoas estão com dificuldade de ir para academia. Hoje em dia não, né? A maioria das pessoas não gosta de ir para academia, a gente passa muito por isso, não gosta de musculação. Então se elas estão aqui, é porque na maioria das vezes elas precisam. Então cabe a você entender o que ela precisa, né? O professor ele precisa estar ali atento a tudo, né? O personal ele vai estar atento ao seu aluno, saber as necessidades dele é muito importante para você conseguir planejar até o treino, né? Você precisa entender, assim, a gente precisa respeitar as limitações dele, né? Vai ter dia que não vai ser 100%, vai ter dia que ele não vai conseguir fazer o treino todo, e tudo bem. A gente precisa entender que tá tudo bem. Ele deu o máximo que ele pôde e a gente precisa respeitar isso, né? Eu ensino muito eu tenho uma equipe de professores, quem não me conhece, quem conhece já sabe, eu coordeno uma unidade de uma rede de academias e eu ensino muito para minha equipe o seguinte:
que eu aprendi, deu certo, vem dando certo, eu passo para eles. A gente nunca pode falar para a pessoa que ela está fazendo errado, né? De repente a gente desestimula o aluno desse jeito. A gente pode colocar assim, vamos melhorar o movimento, vamos melhorar essa execução, mas nunca falar que está fazendo errado. A gente tenta abordar saídas, né? Colocar saídas, dar soluções da melhor forma possível para executar aquele movimento, mas nunca falar que está errado. Senão a pessoa pode se sentir mal, a gente não sabe como ela vai receber isso, naquele dia ela pode não estar bem e de repente aquela palavra ali faz ela desistir de tudo, né? Isso é uma das... Tudo isso que eu estou falando, eu trabalho com os meus alunos, eu tenho alunos há 7, 8 anos, gente que eu carrego comigo, gente que parou de treinar por algum motivo pessoal e voltou. Eu tenho alunos que hoje eu trabalho na Barra, mas eu tenho alunos que saem de Nilópolis, não sei se todo mundo conhece, que é a Baixada Fluminense, para treinar comigo na Barra. Tem um aluno de Nilópolis. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Ele falou que é um menino do andador que sofreu um acidente lá de Nilópolis, foi seu aluno. Eu não tô conseguindo ver essa resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Pera aí. Leandro, tem um tempão que a gente não se vê. E aí, Anderson? Camilinha. Camilinha começou rebelde, né? Bem rebelde. Camila, se falasse mais alto no treino, ela parava pra dançar, porque ela gosta muito de dançar, né? Dançarina. E aí se perdia no meio da música da academia mesmo. É isso, é uma aluna, é um feedback que o aluno te dá, é um feeling que você tem quando você vê o aluno e você fala assim, cara, tem aluno que eu não vou gritar, porque se eu gritar ele pega e vira as costas e vai embora. Não gritar, né, gente? A gente não vai gritar falando no meio da academia, mas falar mais feeling, ser mais rígida. Tem a Stephanie, ela não tá aqui agora, mas a Stephanie é uma dessas alunas que eu tive que, se eu falasse mais alto, ela falava, vou embora, hein? Eu vou embora. Então, você vai conhecendo cada aluno e você vai entendendo como se comportar com eles. Tem gente que vai querer que você pegue no pé, que você grite, que você brigue e vai se sentir estimulado com isso. E eu sou esse perfil de aluno. Mas tem aluno que não, tem aluno que se você falar mais alto, fica chateado, vai sentar, vai chorar, ele fala, não volto nunca mais. E você precisa conhecer. Se você não conhecer, cara, se você não fizer o básico, não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa é uma forma de captar. Tem gente que você não observa a pessoa, você não vê como você vai abordar, como você vai chegar. Tem gente que é mais sério, tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais espalhafatoso. E você tem que analisar cada perfil para poder entrar em contato, captar, fidelizar. E aí, Nixon? Renanzinho? Fala, Raquel. Gerson Antônio, esse ombro é outro. Eu trabalho com reabilitação, gente, então o Gerson, ele sempre deu um trabalhinho, né? Essa questão do ombro. Ele não passa daqui, lembra disso? A gente passou muito, alguns meses tentando melhorar. Conseguimos, né? Melhorar alguma coisa, mas a gente precisa de uma rotina, de um hábito. Criar uma disciplina de treino para poder ficar 100%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente. E aí, tudo bem? Santos? Fabiana? Volta sim. E aí, gente? Deixa eu ver quem mais tá falando aqui. Deixa eu ver, não consigo visualizar tudo. Camilinha, Bianca, fala comigo. O que fazer com um aluno que chora em todos os exercícios reclamando? O aluno vai reclamar sempre. O aluno vai reclamar sempre. Agora você vai conhecer o teu aluno. Você vai olhar pra ele e vai falar, e aí? Tá? Meu hábito. O aluno que reclama muito, eu conhecendo ele, eu falo, frase minha, quem me conhece já sabe, dá teus pulos, dá teu jeito, se vira. Mas faz o que tem que ser feito.
Só faz. Ah, tá doendo? Vai passar. Vai passar. Dói, mas passa. Tudo passa. E aí, Aline? Tá, Raquel? Conseguiu entender mais ou menos? Assim, eu sou bem prática nas respostas, porque eu também sou bem prática com eles, tá? Mas é isso. Conhece o aluno. Entenda por que ele está reclamando. Se ele está reclamando porque realmente você está causando, você não, mas o exercício causou alguma dor fora do comum, né? Uma dor que não é normal naquele momento, naquela execução, ou se ele está reclamando por reclamar, porque ele está fazendo charme. Entendeu? A gente tem que conhecer. E se você confia no que você está fazendo, se você confia no teu planejamento, no que você montou, no que você trabalha, você vai saber que aquela dor ou é de momento, ou é uma dor a observar. Você vai saber resolver, mas você precisa confiar no que você planejou. Por isso, sim, planejar o treino, por isso, sim, conhecer o seu aluno. E aí, Anderson? Quais são os seus maiores desafios com alunos complicados, exemplo, atrasos constantes? Olha, eu quero matar. Quando a gente fica aqui, o aluno não dá um retorno, o aluno some, não atrasa. Quando é um atraso constante, aconteceu uma, aconteceu duas, a gente tem que sentar para conversar. Porque combinado não sai caro para ninguém, né? Então a gente tem que sentar e conversar, entender o que está acontecendo. De repente precisa ajustar o horário. De repente a pessoa está saindo do trabalho, está ficando presa no trabalho e não está conseguindo chegar a tempo. Você tem que entender o que está acontecendo na vida da pessoa para atrasar. Ou se realmente ela está desmotivada, você pode mudar o estímulo, pode mudar o ambiente. E mudar o ambiente muda muito o treino daquele dia, né? Às vezes a pessoa tá de saco cheio da academia, como aconteceu comigo essa semana. Não tô afim de ir pra academia, ambiente fechado. Bota ela ao ar livre, faz um treino diferente, faz uma brincadeira, faz uma dinâmica, faz um circuito. E aí você consegue ter esse retorno do aluno e ele vai te dizer se foi bom, se não foi, você vai... É conversa, não tem jeito, é jogar limpo e conversar e tentar entender o que está acontecendo, tá, Anderson? E aí, Bianca, como fidelizar o aluno que não gosta de atividade física? Bianca, então, vamos lá. A gente sabe todos os benefícios da atividade física porque a gente trabalha com isso. Mas a gente tem muitas pessoas que não gostam de fazer atividade física nenhuma. Nenhuma. Eu tenho isso em casa, tá? Porque casa de ferreiro é espeto de pau, né? Mas o que você faz? Você vai mostrar fisiologicamente para ela os benefícios, tá? Só que além de mostrar, ela precisa entender. Quando a pessoa entende, quando ela sente, principalmente na pele, os benefícios da atividade física, ela vai... Você precisa mostrar para ela como que o exercício funciona. Ah, eu não gosto de musculação. Tá bom. Vamos começar fazendo um treinamento funcional, vamos começar com uma mobilidade. Busca estratégias que aos poucos você vai introduzindo. Introduz um exercício, no dia seguinte introduz dois, no próximo treino introduz 3 exercícios e aos poucos você vai colocando isso para ela. Ela vai vendo os resultados, ela vai sentindo os resultados no corpo, no bem-estar. O sono melhorou, parei de tomar um remédio tal. Ela vai vendo os benefícios que o exercício causa e ela vai ficar. Cria essa conexão com ela. Às vezes ela só quer conversar. Então, e aí, como é que tá teu dia? O que você vai fazer hoje? Como é que foi o seu final de semana? Você tá bem? Como é que tá a tua rotina? Pergunta, se interessa. Aquela 1 hora, 50 minutos, não importa. O tempo que ela tá com você, ela é prioridade. Não tem telefone, não tem outro trabalho, não tem ninguém. Mais importante é aquela pessoa naquele momento. Tá bom, Bianca? Me fiz entender? Chiquinho! E aí, Débora? Treinamento funcional te ajudou, né? Vitinho,
Você e seu joelho, essa luta constante, né? Eu e você. Mas um dia eu ganho, né? Entrar em contato com um aluno fora do treino. Como assim, Bianca? Me explica melhor a tua dúvida. E aí, Simone, fala comigo. Você quer saber, Bianca, se você deve entrar em contato com um aluno fora do treino ou não? É isso? Tá subindo? Tá subindo. Simone! Não, Simone. Quer saber como foi o pós-treino? Claro, eu acho importante. Os meus alunos são meus amigos. Não tem jeito, a gente acaba... Você cria um vínculo, não tem como eu estar com uma pessoa, treinando uma pessoa há 8 anos, 6, 7 anos e não ter vínculo nenhum, cara. Impossível isso não acontecer. E se isso não acontece, você não fideliza. Não existe. Você pode ter 10 alunos, mas assim, se você tem muita rotatividade, 10, 20, 30 alunos, mas a rotatividade é alta, num mês você tem, no outro você não tem, então você não fidelizou. Você precisa de alunos bons. Você precisa de alunos que entendam o seu valor. E se não entende, nem vale a pena estar contigo. Se ele não partilha da mesma opinião, se ele não tem o mesmo sentimento que você tem por ele, se ele não tem por você, se ele não acredita em você, se ele não reconhece o seu valor, eu nem fico. Pra mim não vale a pena. E aí, Thalitinha? Quem chegou? Vem, DG! Thalitinha, Bia, o que você acha que uma aluna com obesidade que não pode fazer exercício de impacto, que você sugeriria? Então, Thalita, a musculação não tem impacto o tempo todo. Eu sugiro, vem pra academia, começa aos poucos, vem fazer a musculação, porque você, assim, que eu digo, o aluno, ele precisa aumentar a sua massa muscular, acelerar o seu metabolismo, fortalecer suas articulações, para a partir daí começar a ver um resultado na sua saúde, uma melhora na saúde, tá? Você não vai saltar, algum que tem obesidade, ele não vai saltar, não vai começar saltando, não vai começar correndo, fazendo crossfit, estripulias, enfim, não. Começa aos poucos. Importante começar. Não gosto de ir pra academia, vai uma vez na semana, vai 2, com o tempo você vai aumentando. Não precisa se cobrar tanto, não precisa ir de 0 a 100 em uma semana, porque não vai dar certo. Você não vai conseguir manter. É tudo hábito, é constância, é rotina. Se você não tiver essa rotina, se você não criar uma disciplina, não vai dar certo. E isso não é do dia pra noite. Aos poucos é uma construção. Como a gente constrói a carreira de trabalho, a gente também constrói a carreira de treino. E aí, gente, pra saber como foi? Bianca, já foi, né? Alguma dúvida? Mateuzinho, fala comigo. Você quer aparecer na câmera? Vanessa. Oi, Débora. E aí, Ricardinho? E aí, gente? Então, vamos lá. Tá, na próxima você aparece, Matheus. Manu. Vamos lá, então eu vou revisar os 5 pontos que eu gosto de trabalhar para fidelizar um aluno, para criar vínculo, para criar conexão, para você encantar o teu cliente, tá? Os 5 pontos para mim são os mais importantes hoje. A gente pode usar vários exemplos, a gente tem vários livros, a gente tem vários meios de entender, de buscar isso, mas hoje na prática, na vivência, de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei e hoje tudo que eu vivencio,
são criar empatia, gerar confiança, você traçar as metas, os objetivos, montar um planejamento com o seu aluno. Ele precisa entender o que você tem programado para ele, sempre explica. Ele precisa participar daquilo ali, não é só mandar, né? Apesar de eu ser chamada de ditadora, né, Vanessa? Não é o caso. As pessoas, o teu aluno, ele precisa entender o que você quer dele. Você vai agregar valor no teu serviço, você vai se fazer muito valioso ou valiosa para ele, sabe? Ele vai entender que o personal não é simplesmente só um dia de treino, uma hora de treino. E no final disso tudo é a técnica, é o exercício em si, é a técnica utilizada, a metodologia, a periodização, é a parte teórica, que para o aluno, sinceramente, não é mais interessante não. Isso interessa pra gente gerar o resultado, mas o aluno ele quer o resultado, mas a gente que tem que montar a estratégia de como chegar lá. Tô vendo, Vanessa, veio me prestigiar, obrigada. Carlos Kim, qual a melhor forma de abordar um primeiro cliente? Então, como eu estava falando aqui, como que aborda um primeiro cliente? Você vai observar ele na academia, né? Você está observando ele, se vocês não se conhecem, tá? Se ele não veio por indicação, se ele não veio através de ninguém, vocês simplesmente se conheceram num ambiente em comum e você observa como ele chega na academia, o que ele precisa, conversa com ele, começa a procurar saber assim, o dia a dia dele, a rotina, o que ele está buscando ali. Tenta estar sempre em contato com ele, se faz presente, dá atenção, porque muitas das vezes as pessoas querem atenção, o básico, né? É o mínimo. Você deu o mínimo, você consegue. Aí você não tem limite, porque vai conseguir assim com esse cliente. Ganha uma amizade, ganha um cliente para a vida toda. Você precisa, o principal, conhece o teu cliente, olha para a pessoa, vê se você se identifica com ela, porque não é só o cliente se identificar com a gente não, tá? A gente precisa se identificar com ele. Porque o cliente pode querer muito você, mas se não bater, se não tiver aquela conexão assim, sua com ele também, a gente também demite aluno, tá? Não esqueçam disso. Demite, tô brincando, né, gente? Não é só jeito de falar. Mas a gente pode não querer atender aquele aluno, é um direito nosso. E tá tudo bem. Fala, Matheusinho. Primeiras aulas, é importante explicar o porquê dos exercícios e quais grupamentos seleciona, ou acha que não tem tanta necessidade? Eu acho que a gente pode e deve explicar sim a execução de cada exercício, de como ele vai fazer, ele precisa entender o que ele está fazendo, mas de uma forma não tão técnica, porque ele não vai entender, né? Essa parte técnica ele não vai entender, a gente precisa achar um meio termo para nos comunicarmos com o aluno. Vai ter aluno que é médico, eu sou médico, eu sou da área da saúde, então ele vai entender melhor do que uma pessoa que, por exemplo, um matemático, né? Que ele não tem essa vivência, ele não teve aula de anatomia, então você, mais uma vez, conhece o teu aluno. Tem aluno que não vai querer, tem aluno que só quer fazer, só quer ser mandado, e tem aluno que vai querer entender o que você está fazendo, por que disso, porque ele vai te perguntar, dá essa abertura sempre, né? Sempre a liberdade dele saber o que você está fazendo com ele, né? Dos seus objetivos também, do que foi planejado. É legal você falar, eu acho que a pessoa se sente até estimulada, né? Tipo, semana que vem a gente vai vamos trabalhar treinamento de força pura, treinamento de resistência, a gente vai fazer isso. Enfim, a pessoa se prepara, né? Olha, eu tenho um aluno, Diego, dia de perna, eu aviso, Diego, vamos treinar perna amanhã, não vem com um short ruim, uma bermuda maior, vem com um menor para você poder treinar. E isso também é uma preparação dele, mas se a gente não avisar, ele não vai saber. Fala, Bianca. O que você acha primordial em um atendimento na salão de musculação? Visando o atendimento de personal,
sem crucificar vendendo esse serviço. Atenção. Dá atenção para o teu aluno. Mostra que você entende do que você está falando. Mais uma vez, a gente voltou lá para cima, ó, a confiança. Passa confiança para ele no que você está fazendo. Sempre fala o que você fez, o que você estudou, o que você está estudando. Gera para ele, passa para ele toda a confiança que você tem no seu trabalho. É o suficiente. Atende bem, mostra para ele que você está atenta ou atento, né? Gente, a academia tem inúmeros espelhos. O espelho é para isso. Você está parado ali no meio da academia, a academia é enorme. Tá bom, olha pelo espelho, sabe? Observa o aluno. Feição, gente. Olha para o rosto do aluno, presta atenção nele. O tempo todo, às vezes o aluno está passando mal e você também não conseguiu ver, porque você não prestou atenção. A gente precisa dar atenção para as pessoas, é o principal. Tá, Bianca? Andréia! E aí, Chiquinho? Vem ele com polêmica. Qual a sua opinião de profissional que negocia por esse valor? Então, há casos e casos, né? Você sabe muito bem que eu não gosto de colocar preço no trabalho do outro. E não gosto que coloquem preço no meu trabalho, porque o meu trabalho não é só dinheiro. A gente não está falando só de valor monetário, eu tô falando preço, né? Eu estou falando de valor. O que eu gero é valor. O que eu dou para o meu aluno vale muito mais do que um Pix, uma transferência, do que um valor monetário, né? Então, eu acho que cada um sabe do seu conhecimento, cada um sabe o que estudou, o que planejou, o que o seu trabalho vale. E assim, uma vez eu ouvi de uma coordenadora que eu tive, quando eu era novinha, e ela falou assim, isso sobre atendimento, tá? Bianca, eu acho que serve até porque você também me perguntou. Se você parar e pensar, você gostaria de ser atendido por você? Essa é a pergunta que eu acho que é a principal. Você gostaria? Você se pega assim, pensando nisso? Alguém já pensou nisso? Pensa e depois me conta, tá? Vini, G. Fala, DG. Como manter um cliente que pensa em parar por questões financeiras? Então, já aconteceu comigo, tá? Eu já tive cliente que perdeu o emprego e me pagava com auxílio-desemprego. Óbvio, não era uma pessoa que estava passando por necessidade, mas era uma pessoa que precisava muito do exercício, precisava muito daquele momento, viu o valor da atividade física, viu o meu valor dentro da vida dela, e o que você pode fazer é colocar prazos, né? Conversar, falar, olha, se for válido para você, se você achar que vale a pena, negocia. Se é uma pessoa que está com você há muito tempo, uma pessoa que você gosta muito, que você não quer que pare, que você vê além do dinheiro, você vê outros benefícios, então você conversa, monta um planejamento, fala, olha, não sei, vamos fechar o valor X por um período e depois desse período a gente vê como é que fica, você está buscando, tem que ver qual é a necessidade financeira do teu aluno, né? Hoje a gente tem aplicativos para trabalhar com treino online, treino em casa, então a gente tem várias formas de trabalhar, mas a gente precisa ver muito além do dinheiro. Se a gente quer ser visto além disso, além do preço, além do dinheiro, a gente precisa também ver da mesma forma. Fala, Ricardinho, como fidelizar seus alunos após ter conseguido fechar personal? Então, é que tu entrou agora, né? Mas eu acabei de falar. Principal, pra mim, hoje, é criar a conexão com o meu aluno. Eu vou repetir, gente, o personal, ele não é só montar treino, ele não é só aquela uma hora. A gente é amigo, a gente é psicólogo,
a gente sai junto, a gente tá em festa de aniversário, às vezes o aluno vem pra chorar, a gente tá ali pra ouvir, às vezes a gente tá ali pra tentar ajudar em até problema familiar. Quando a pessoa vem, pede uma opinião, e opinião a gente só dá quando pede, tá? A pessoa vem, pede uma opinião e a gente dá, a gente tá ali pra tudo. É quase um terapeuta, né? Tem que estar com a cabeça em dia também, não esquece disso não. Oi, Ricardinho, tá com dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente, que eu perdi. Acho que foi, né? Alguma dúvida? Me fiz entender, gente? Não esquece, gente, olha, mais uma coisa. Ó, o exemplo, ele arrasta. A gente precisa ser exemplo o tempo todo, tá? Vai ter dia que a gente não tá bem, ok, faz parte, ninguém tá bem o tempo todo, mas a gente precisa ser exemplo. Exemplo de treino, exemplo de saúde emocional, a gente precisa passar... Eu sei que o personal precisa passar uma imagem de que ele tá, 100% o tempo todo. A gente nunca tá cansado, a gente nunca tá triste, a gente nunca tá chateado. Mas, na real, isso acontece. Óbvio, a gente trabalha muito. Mas a ideia é agregar valor, é ter bons alunos para não ter que se sacrificar o tempo todo, né? Pra gente criar uma rotina de treino, pra gente ter qualidade de vida e não se matar. A gente não tem que se matar por causa do trabalho. Mas quando a gente gera valor, a gente consegue e a gente fideliza o aluno, aí a gente não precisa se preocupar com mais nada. Vai ter dia que você não vai estar bem, tá tudo bem, tudo bem. Você vai estar dando 100% do que você tem naquele dia. Mas a gente tem que estar ativo, tá? O personagem precisa treinar, não tem essa de que não tem que treinar, tem que treinar. Ele vai treinar dentro das limitações dele, a atividade que ele gosta, mas faz bem para a nossa saúde mental, faz bem para a nossa saúde física. A imagem que a gente passa é importante, tá? E é isso, gente. Obrigada, tá? Minha primeira live, tô aqui, ó, morrendo de vergonha, mas tá tudo certo. Obrigada pela ajuda de todos aí. Beijo!